últimos jogos. Você consegue colocar nesses desfalques tudo que a gente tem visto em campo do Flamengo? Essa é sempre a pergunta a respeito do Flamengo. Não dá para a gente dizer que todas as explicações devem ser atribuídas aos jogadores que o Flamengo não tem disponíveis nessa fase da temporada. Eu acho que esse problema desempenha um potencial importante naquilo que o Flamengo não tem conseguido fazer coletivamente, mas esse elenco tem mais a oferecer a qualquer que seja o seu treinador para solucioná-los. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque na semana passada eu disse aqui, vejam quais são os jogadores lesionados do Flamengo, não só o número de lesões. Quem são esses jogadores no sentido de importância das suas funções no chamado Flamengo titular, né? Na melhor equipe que o Flamengo pode escalar hoje. E depois eu me lembro de ter perguntado se isso acontecesse com a maioria dos outros times brasileiros, sejam eles candidatos a tudo ou não, seria um problema muito grande, mas muito grande mesmo você perder peças que são fundamentais naquilo que você pretende fazer, forma de jogo, capacidade de liderança, requinte técnico, tudo que o Flamengo tem e que a gente espera ver. Agora, eu acho que dá até pra gente, pelo menos nesses últimos tempos, discordar do título da nota que entrou no ar, que é um momento de instabilidade. É um momento de estabilidade. O Flamengo joga mal. É estável ao jogar mal. Não é isso que se quer, eu estou fazendo um jogo de palavras, mas o Flamengo tem feito atuações abaixo daquilo que a gente espera, daquilo que o time pode. Os resultados, não no Campeonato Brasileiro, né? Nas últimas rodadas o Flamengo tem escorregado, mas os resultados nas Copas têm servido para o time ir adiante. Mas em relação à luta pelo título do Campeonato Brasileiro, se a gente se deixar levar pela última impressão, sim. Hoje a gente tem um quadro em que o Botafogo é o candidato de sempre, o Palmeiras é muito candidato porque só tem essa competição, e o Flamengo a gente não sabe. A impressão que se tem hoje em relação ao Flamengo é de dúvida. Eu queria te ouvir, Zupac, também nesse viés que a Marcela jogou pro André sobre os desfalques e a performance, mas ao mesmo tempo trazendo outro que assim, eu sempre tento ter uma certa... Em alguns momentos eu acho que o Flamengo está jogando abaixo do que pode, mas ao mesmo tempo fazer o que o André fez de trazer as Copas e a Copa do Brasil ganhou a ida contra o Bahia fora, o que é um objetivo, não passou ainda. Tá nas quartas da Libertadores e mesmo no Brasileiro é o quarto a 6 pontos do Botafogo com um jogo a menos. Assim, as missões aos trancos e barrancos, e os trancos e barrancos não só de performance, mas também de lesão e de calendário apertado, as casinhas estão chegando lá. Está sobrevivendo ali. Como vê o lado bom disso em comparação ao ruim, que é uma performance que não é dominante? Por exemplo, em comparação direta aos dois grandes rivais da temporada, né, que são Palmeiras e Botafogo nas competições, o Flamengo é o que sobrevive nas três, né? O Palmeiras caiu nas duas, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores. O Botafogo não está mais na Copa do Brasil, ainda está na Libertadores. O Flamengo, à sua maneira, sobreviveu na Libertadores. Ok, pegou um adversário mais fraco, Palmeiras e Botafogo se cruzaram, mas na Copa do Brasil ele pegou o Palmeiras e derrubou. Então, olhando para calendário, olhando para objetivos da temporada, o Flamengo continua vivo. A questão antes de começar a temporada, ou nos primeiros jogos, a gente olhava para o Flamengo e o colocava como o principal candidato aos 3 títulos. Isso, né? Não aos 3 ao mesmo tempo, mas no Brasileiro o Flamengo era o principal, na Libertadores também era, consequentemente na Copa do Brasil também era. Embora esteja hoje vivo nas 3 competições, em qual ele é o principal candidato? Talvez na Copa do Brasil. Na Libertadores, no mínimo, o Botafogo tem condição de igualdade, e acho que o São Paulo está muito vivo, tem Atlético e Fluminense do outro lado, mas eu vejo os 3 brasileiros do lado de cada chave como os mais credenciados a conquistar a competição, e acho que em pé de igualdade, talvez o São Paulo um pouco abaixo, mas não muito distante. No Campeonato Brasileiro é muito claro que hoje o Flamengo não é o principal candidato, pode se recondicionar, claro que pode, e o que o Palmeiras está fazendo agora mostra que o campeonato pode mudar ainda muito o seu recorte, mas acho que esse é o ponto. O Flamengo está brigando pelas 3 competições, é evidente que tem totais condições de vencer, alguma ou algumas delas, mas o olhar de principal nome das competições hoje ele não tem. Ele está ali no bolo, Perfeito. Mas ele não tem, e não tem por causa do seu desempenho. E aí a gente pode olhar e deve olhar para os desfalques, é claro que os desfalques nessa quantidade, nesse momento e nesse nível de importância que os jogadores têm um peso, mas a gente olha para a temporada como um todo e a gente vê diferentes recortes, né, de rendimento do Flamengo, do Tite na temporada. O Flamengo já jogou muito bem, o Flamengo já jogou muito mal, o Flamengo se recuperou, depois de jogar muito mal, se recuperou e mostrou uma estabilidade, embora sem dar espetáculo, mas ali a gente reconhecia times do Tite, e acho que o ponto alto disso foi o jogo de ida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, onde o Flamengo fez um grande jogo no Maracanã, e não faz tanto tempo assim, só que agora o time tá numa instabilidade, ou numa estabilidade de jogar bem abaixo do que tá apresentando. Então, é curioso, porque a gente associa muito o Tite ao nível regular, assim, de desempenho. E o Flamengo tá oscilando bastante, né? Nesse momento, o Flamengo que a gente tem visto nos últimos jogos, a gente não reconhece ali um time do Tite. Mas até pouco tempo atrás, sim, né? Então, e aí acho que ele tá com dificuldade pelos desfalques e pelas próprias oscilações da equipe
de conseguir manter esse padrão. Natural que as críticas se voltem contra ele, porque nesse momento o olhar para o Flamengo é um olhar de mais desconfiança. E só para ressaltar, o que eu sempre tenho batido nessa tecla, o torcedor acaba sempre esperando que, pelo fato do Flamengo ainda ter o melhor elenco do futebol brasileiro, que ele sobre. O Flamengo não deve mais sobrar no futebol brasileiro com esse recorde. Ele vai sempre estar brigando para ser o melhor. Talvez seja sempre considerado o melhor. Mas sobrar com larga vantagem vai ser mais difícil, porque a diferença do Flamengo para os demais está diminuindo. Não importa quem o Flamengo contrate, o Alcaraz ou fosse o Claudinho. Os outros melhoraram bastante, então a diferença encurtou, achatou. Isso também explica o fato de o Flamengo estar hoje sofrendo mais para extrair o seu potencial máximo do que algumas temporadas quando ele sobrava disparado como o melhor time do país.